Bem-vindo a este estudo. Hoje irei falar um pouco sobre o livro de Atos. Darei a você um pouco do contexto do livro de Atos e ajudá-lo a ver que o livro de Atos é como um diário de alguns primeiros discípulos, como eles estavam vivendo. E se nós realmente acreditamos que Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre, então nosso diário hoje deveria ser parecido com o que lemos aqui, porque Jesus é o mesmo. Acredito que este estudo ajudará a entrar nessa vida para a qual Deus o chamou. Para se tornar discípulo, então sua vida poderá se parecer com a vida deles. Sua vida se tornará no que lemos no livro de Atos. Deus o abençoe com este estudo. Tchau. A última reforma. Seja ativado e inscreva-se. O livro de Atos. 20 lições que fazem a diferença. Um novo começo. Em sua vida. Em sua vida. Bem-vindo à Escola Pioneira. Bem-vindo! Hoje falarei um pouco sobre o livro de Atos. É algo que estava ansioso para falar com vocês. Antes de começar, gostaria de orar. Deus, te agradecemos por tudo o que está fazendo. Oro por essa lição agora e pelas coisas que você quer que eu compartilhe. Deus, venha com teu Santo Espírito e ajude-me a compartilhar o que deseja. Permita-me ser levado pelo seu Espírito. Deus, oro por todos que estão vendo este estudo e que isso abra os seus olhos e que os liberte. Abra seus olhos, Deus, seus ouvidos para que ouçam do Senhor, Deus. Abra seus corações e os ajude a vir e viver a vida para a qual você o chamou, cada um e todos eles. Oro por essa lição que você me ajudará, em nome de Jesus. Amém. Estou feliz por estar com você e lhe dar esse estudo. Amo falar sobre o livro de Atos. É algo que sempre faço quando estou fora. Há algo especial no livro de Atos. Vou mostrar a você coisas do livro de Atos hoje. Coisas que você pode nunca ter ouvido antes e que o ajudará a entender o livro de Atos e o que é a vida normal cristã. E este estudo é sobre tudo isso, para levar cristãos a viver a vida normal cristã, como lemos na Bíblia. Este é o terceiro estudo de 20, mas já tenho muitos testemunhos. Os 2 primeiros estudos impactou muitas pessoas e estão muito felizes. Há alguns dias atrás, Deus falou comigo enquanto estava orando, e Ele falou que queria que eu publicasse as 2 outras lições. Então, as 2 lições estão agora no YouTube e também no site thelastreformation.com e todo mundo pode vê-las. Só queria fazer o que Deus me pediu para fazer. É um passo de cada vez. Não sei como isso irá terminar. Não sei sobre o que irá falar nas próximas vezes. Eu faço uma coisa de cada vez e as 2 lições estão aí, para todo mundo ver. Eu tenho muito testemunho dos 2 primeiros estudos. Há uma senhora que me escreveu que amou cada palavra deles. Isso a tem mudado e ela levou alguém a Cristo alguns dias atrás. E já faz 13 anos que ela não fazia isso. Outro escreveu: Torben, preciso falar com você. Vi muitas pessoas serem curadas e agora vi uma ser salva. E irei batizá-lo. Preciso que me ensine como fazer isso. Falarei mais tarde como fazer. Mas agora tenho muitos testemunhos onde pessoas estão levando outras a Cristo, experimentando pessoas sendo salvas e curadas por suas próprias mãos, através de um pequeno estudo. Porque é diferente do que estamos acostumados. E precisamos mudar nossa mentalidade. E se a mudarmos, então começaremos a viver a vida.
É muito simples. Estou muito feliz pelo que Deus fez nas primeiras lições e continuarei hoje. Algumas pessoas me perguntaram sobre coisas que falei da última vez e é bem curto e gostaria de começar com isso. Eu disse que você não precisa do dom de cura para curar o doente. Expliquei um pouco mais isso. É novo para a mente de muitas pessoas, então elas precisam ouvir novamente. Quero falar um pouco sobre o dom. Nós somos corpo de Cristo, você e eu. Quando fomos salvos, Ele nos enviou aqui com seu Espírito Santo. O corpo de Cristo é pedras viventes, você e eu. Falei sobre isso antes. A Bíblia diz que somos todos pastores. Então cada um de vocês pode batizar, pode passar a ceia, pode fazer tudo o que a Bíblia diz para você fazer. Quando nasceu de novo, você foi salvo, recebeu o Espírito Santo. Você recebeu o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos. Então não é necessário mais nada quando se trata de poder. O que você precisa é começar a andar nesse poder, começar a aprender o que Deus deu a você. Isso é tão simples. Quando vejo pessoas sendo salvas agora, geralmente oramos por elas. Elas se arrependem, são batizadas com o Espírito Santo e falam em línguas. Então as batizamos nas águas. Há mais uma coisa que fazemos no mesmo dia. Nós a levamos para fora e oramos por pessoas doentes que são curadas. Não falamos sobre o dom, não falamos sobre todas essas coisas. Nós só mostramos que elas já têm isso em Cristo e Deus cura através delas. Deus liberta pessoas de demônios através delas, pois não precisam de mais nada. Pois quando foram batizadas com o Espírito Santo, quando receberam o poder de Deus, elas têm tudo o que precisam. Com pessoas novas é muito mais simples. Dizemos, vamos lá e faça, e elas fazem a partir do primeiro dia. Com pessoas antigas, ou que já frequentavam a igreja, elas vêm com muitas dúvidas. Não tenho o dom de cura. E se pessoas novas não vêm com essas questões? Isso é coisa de membro de igreja. Este é um dos maiores problemas hoje para servir a Deus. Não é algo que temos desde antes de sermos salvos, mas é algo que aprendemos da igreja por causa de sua mentalidade. Na igreja, nós geralmente temos uma mentalidade diferente do que a Bíblia diz. Um exemplo com minha própria vida. Fui salvo num movimento da igreja onde o principal era o homem de Deus no topo. E quando fui salvo, queria servir a Deus e lembro-me de um dia, havia um grande orador e levei a ele um pouco de água para que pudesse falar. Pensei, o homem de Deus está aqui. Fiquei tão empolgado porque Deus usa aquele homem. São próximos. São próximos. E lembro que estava no banheiro lavando minhas mãos e atrás de mim uma porta se abriu e em 2 segundos eu estava em choque porque você sabe quem saiu do banheiro? O orador daquela noite. O homem de Deus saiu do banheiro atrás de mim e em 2 segundos pensei, ele vai ao banheiro como a gente? Eu pensei isso. Se eu perguntasse aos irmãos se eles pensavam que ele ia ao banheiro, diriam, é óbvio que ele vai ao banheiro. Mas lembre-se que eu era muito novo nisso. Eu experimentei o poder de Deus, experimentei o Espírito Santo e vim de uma mentalidade errada. Ninguém me disse isso. Após alguns meses eu tinha óculos em mim. E através deles eu via essas pessoas, homens de Deus, que falavam no púlpito como alguém que estava acima.
acima, perto de Deus, e eu aqui embaixo. E eu tive essa mentalidade muito rápido e era muito louco. Pensava, ele vai ao banheiro, faz essas coisas? Eu imaginava que ele era tão santo em tudo que fazia que não precisava mais ir ao banheiro. Sei que é bobo hoje, mas só quero dizer que imaginava que servir a Deus era só para poucas pessoas que tinham um dom especial. Vejo que essa mentalidade não é só de onde vim, mas acontece em outros lugares. Então, as pessoas na igreja hoje aguardam receber alguma coisa que elas já têm e esperam Deus dar a elas um dom, mas não precisam de um dom, precisam de obediência, precisam sair e agir na palavra de Deus. Quero explicar mais um pouco sobre isso. Temos o ministério quíntuplo, apóstolo, profeta, evangelista, pastor e mestre, de Efésios 4:11. Em Coríntios também fala sobre dons, apóstolos e profetas. Lemos sobre dom de cura e outros tipos de dons e colocamos o dom de cura aqui junto com esses. Mas o que é o dom? O dom tem dois propósitos para duas coisas. O dom é para uso comum, para todo o corpo. O dom nunca é para uma pessoa, mas para todo o corpo. Isso é para equipar os santos, para fazer o ministério. Efésios 4:11-12 diz isso. Então, os dons são para equipar pessoas, santos como eu e você, para que nós, como crentes, possamos fazer o que fomos chamados para fazer. E o que é isso? Somos todos pastores, somos corpo de Cristo. Nem todos são apóstolos, nem todos profetas, nem todos evangelistas ou pastores, ou têm o dom de cura. Geralmente, colocamos esses dons no topo e o cristão aqui embaixo. Aqui embaixo. Mas esses dons são para equipar pessoas. Se olhar para a minha vida, sou forte como evangelista e uso isso para equipar as pessoas. Sou forte em cura e eu uso para equipar as pessoas nisso, mas meu dom não significa que sou um evangelista ou que tenho o dom de cura. Não. O que sou é um discípulo de Jesus. E todos são discípulos de Jesus. Talvez você trabalhe como um profeta, ou evangelista, ou apóstolo, mas primeiro você é um discípulo de Jesus e, como um discípulo de Jesus Cristo, você é forte em algumas áreas. Não é uma posição, mas uma função. Se você é forte como um profeta, você funciona como um profeta. Use esse dom para o corpo todo, para que aprendam a profetizar. Por exemplo, sou forte em cura e faço isso, mas profetizar não é o meu caminho. Não é que eu tenha que escolher, quero cura, quero profecia, quero fazer isso, quero fazer aquilo. Temos tudo em Cristo. Conheci um amigo que é forte em profecia. E vi como ele estava fazendo isso. Então seu dom me equipou e ensinou como fazer, e agora profetizo sobre as pessoas. Porque ele me ajudou a abrir os olhos para me mostrar o que já tinha em Jesus Cristo. Ele não impôs as mãos sobre mim para que eu recebesse o dom de profecia. Não. O dom que ele tem me mostrou o caminho, porque eu já o tenho em Jesus Cristo. Então, em nossa mente, temos um discípulo no topo e outros discípulos abaixo deles. Mas não é assim. Somos todos discípulos, mas nós temos funções diferentes. Não posições, mas funções na igreja.
E aqueles são para ajudar a estabelecer uma base para que nós, como discípulos, podemos construir sobre essa base. Então, não é que estão sobre nós, somos todos discípulos de Cristo. É o nosso chamado para cada um de nós. Mas alguns deles são fortes em uma área e ajudam a equipar o resto para ser fortes naquela área. Alguns são fortes como pastores no pastoreio e eles ajudam o corpo nisso. Por exemplo, não são todos profetas, mas todos podem profetizar. Nem todos são evangelistas, mas todos podem evangelizar. Nem todos são mestres, mas todos podem ensinar outros. Nem todos são pastores, mas todos podem mostrar amor e cuidar das outras pessoas. Então não é porque não tem o dom que você não deve fazê-lo. Escutei pessoas dizerem, não tenho dom de cura, então não posso curar o enfermo. É a mesma coisa que dizer, não sou professor, então não posso ensinar ninguém. Ou, porque não sou pastor, não posso mostrar amor e perguntar a alguém como está, porque este não é o meu chamado. É claro que é o seu chamado, que é estar aqui no lugar de Cristo. Qual é o nosso chamado? Se você for em 2 Coríntios 5,17, poderá ler Coríntios 5,17, poderá ler que se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Então, quando alguém está em Cristo, é uma nova pessoa. Mas continue lendo e verá que a Bíblia diz que agora somos embaixadores de Cristo. Versículo 20. Você é um embaixador de Cristo. Eu sou um embaixador de Cristo. Este é o nosso chamado. Esta é uma outra palavra para discípulos de Jesus. Embaixadores. Este é o nosso chamado. Todos, você e eu. Esta é a palavra. Discípulo. Na Bíblia, Jesus nunca usou a palavra cristão. Essa palavra veio 11 anos após Jesus deixar a terra. Ele usou a palavra discípulo. Vai e faça discípulos. Ele usou a palavra discípulo mais de 200 vezes. A palavra cristão aparece umas 3 vezes na Bíblia. A primeira vez foi 11 anos após Jesus deixar a terra, em Atos 11:26. Em Atos 11:26. Eles eram discípulos, mas alguns anos depois, algumas pessoas que viam os discípulos e deram um apelido que é cristão. Por que começaram os discípulos de Cristo chamaram cristãos? Porque eles pareciam com Cristo. Cristão, pequeno Cristo, porque faziam o que Cristo estava fazendo. Eles curavam o doente, eram guiados pelo Espírito, profetizavam. Eles faziam o que Jesus fazia e o que os ordenou a fazer. E para que todos nós pudéssemos ser bons discípulos, para sermos bons embaixadores de Cristo em nossa vida diária, Deus deu à igreja dons, funções para equipar. Então, se preciso ser forte em profecia, haverá alguém forte nisso. Ele é um profeta e me ajudará para que eu profetize. Haverá alguém que é bom evangelista, então poderá me equipar para que eu seja forte nesse caminho. E assim vai. Então, todos são profetas? Não, mas todos podem profetizar. Claro que podem. Todos são evangelistas? Não, mas todos podem profetizar. Todos têm o dom de cura? Não, mas todos podem curar o doente. Sim. Por quê? Porque não precisa do dom. A pessoa com dom está lá para equipar você. Não significa que se eu profetizar sobre uma pessoa, serei um profeta. Se eu falar de Jesus a alguém, não faz de mim um evangelista só porque falei de Jesus.
Curar alguém não faz de mim alguém que tem o dom de cura. E se eu tiver um encontro onde ensino o corpo de Cristo para ajudá-lo no lance de profecia, poderá dizer que usei a função como um profeta. E posso fazer isso. Mas não sou bom nessa área, como outra pessoa. Há outras pessoas que são mais fortes, equipando pessoas nessa área. Então é uma coisa ter o dom para equipar pessoas, mas é outra coisa ser apenas discípulo de Cristo, um embaixador de Cristo, para fazer o que Ele nos chamou para fazer. De novo, digo que temos que mudar nossa mentalidade sobre os dons. Não fale sobre dons. Não fale sobre dons. Pessoas dizem, e esse dom e aquele? Por que em Coríntios fala isso e aquilo? Muitas pessoas que se perdem nisso perdem o poder do Espírito Santo e a vida pela qual desejam ter. E como vemos isso hoje? Vemos pessoas que, quando são salvas, elas estão no fogo, amam a Jesus, estão no fogo, falando sobre Jesus, oram pelas pessoas, experimentam como o Espírito Santo fala através delas, experimenta muitas coisas. Então vão para uma escola bíblica e então... o que então? Então, estão com muito conhecimento. Elas sabem exatamente como ser correto em uma área e o que aquele versículo diz e aquele outro diz. Sim, elas têm muito conhecimento. Mas onde está a vida? E tenho visto pessoas que amam Jesus, querem servir a Deus, fazer discípulos, construir igrejas, realmente quer viver para Jesus Cristo. Então vão a uma escola bíblica. Depois estão dizendo, este não é o jeito correto de fazer. Deve ser assim, isso diz tal coisa. Eles sabem tudo em suas mentes. Mas realmente praticam? Não. As pessoas que querem fazer as coisas do jeito certo são as que geralmente não fazem por elas mesmas. Só queria dizer isso. Então não se perca. Acredito que devemos fazer do jeito certo. Mas não se perca nessa área. Penso que é melhor fazer e ver funcionar na vida diária. E quando experimenta que isso funciona, então vai na palavra de Deus e leia. Entenderá o que a palavra diz, porque agora você tem a experiência nessa área e saberá o que a palavra está realmente dizendo, porque você tem feito. Bem, era só o que eu gostaria de dizer. Somos todos embaixadores de Jesus Cristo. Este é o foco. Somos todos discípulos de Jesus. Onde encontramos... Onde na Bíblia para saber o que é um discípulo? No Antigo Testamento? Claro que não. Está também a palavra de Deus, mas isso é antes de Jesus Cristo. E sobre os evangelhos? Sim e não. Porque ali vemos para que Jesus tem nos chamado como discípulos. Pode ver sobre seus ensinamentos, como chamou os primeiros discípulos e os enviou e o que iam fazer. Veremos isso mais tarde. Então, onde eu vou? Vamos para o livro de Atos, pois é após a cruz, após o Espírito Santo ter sido derramado, após Jesus ter morrido e ressuscitado, esta é a primeira igreja. E Jesus nos ordenou sair e fazer discípulos de todas as nações. Vou olhar agora o livro de Atos e te falar um pouco sobre ele e a história por trás do livro de Atos para que entenda sobre o que o livro trata. Pode ler sobre diferentes pessoas, sobre Pedro, sobre Estevão, Felipe. Pode ler e lerá muito sobre Paulo. Também há outras pessoas, mas estas são as pessoas-chave sobre as quais lemos no livro de Atos. O livro de Atos não é sobre os primeiros apóstolos, porque onde você lê sobre João no livro de Atos, é claro que você lê que muitas coisas aconteceram pelas mãos dos apóstolos, mas não lê o que João experimentou, ou André, ou Felipe,
ou Tomé, ou Bartolomeu, ou Tiago, e etc. Você não lê o que eles experimentaram. O apóstolo Filipe, por exemplo, ele experimentou muitas coisas com Deus? Sim. Tomé experimentou muitas coisas com Deus? Sim. Bartolomeu experimentou muitas coisas com Deus? Sim. Mas você não lê sobre isso no livro de Atos. Por que não? Porque Atos não é o livro sobre os primeiros apóstolos. Então, o livro de Atos é sobre o quê? Quando começar a ler o primeiro capítulo de Atos, em meu livro anterior, Teófilo, escrevi a respeito de tudo o que Jesus ia fazer e ia ensinar. Então, o livro de Atos foi escrito por Lucas, que começa em meu primeiro livro, Teófilo. Então, Atos é escrito por Lucas para uma pessoa chamada Teófilo. O livro de Atos é a segunda carta de Lucas para Teófilo, pois o Evangelho de Lucas é a primeira carta. Se for a este Evangelho, poderá ler que esta carta é novamente de Lucas para Teófilo. Ele diz isso em Lucas 1:3. Eu mesmo investiguei tudo cuidadosamente e decidi escrever-te, ó excelentíssimo Teófilo. E continua, contando tudo o que Jesus fez. Então Lucas escreveu duas cartas. A primeira, o Evangelho de Lucas, e a segunda é o livro de Atos. Está escrevendo para uma pessoa, Teófilo. E diz, excelentíssimo Teófilo. Ele está colocando Teófilo aqui em cima como o excelentíssimo Teófilo para quem estou escrevendo, porque ele escreve excelentíssimo Teófilo. Por que ele escreve excelentíssimo Teófilo? O que muitos estudiosos acreditam, e concordo, é que Teófilo era o advogado que ia tirar Paulo da prisão em Roma. Paulo estava indo para Roma, onde ele ia ficar em frente do juiz e precisava de um advogado. E pensam, e eu também penso assim, que Lucas queria dar o contexto sobre Paulo e Jesus para este advogado Teófilo. Então, começou a escrever o Evangelho de Lucas e tudo sobre Jesus em grandes detalhes. Continua falando sobre o Espírito Santo, como Jesus falou a eles, como o Espírito Santo veio em Pedro e o que aconteceu nos primeiros momentos e como Paulo foi salvo. E o que é interessante é quando Paulo vem ao cenário. Você não lê sobre outras pessoas. Agora é somente sobre Paulo. E lê novamente como Paulo é salvo, vai lá e conta a sua história de como foi salvo. Você vê realmente a vida de Paulo em detalhe. Então, sabemos muito mais sobre Paulo do que sobre Pedro, se você for no livro de Atos. E você sabe muito mais sobre Paulo do que sobre todo o resto dos apóstolos, juntos, no livro de Atos. Por quê? Porque o livro de Atos é escrito por Lucas, sobre a jornada de Paulo e sobre sua vida. Porque o livro de Atos termina de repente, quando Paulo está sentado e esperando por seu julgamento em Roma. E ele precisa do advogado para ajudá-lo. E acredito que este é Teófilo. Este é só um contexto. E se conhecermos esse contexto, vemos que é errado chamar o livro de Atos ou o livro dos primeiros apóstolos, porque não é o livro somente dos apóstolos. É uma carta onde vê um cenário, um trecho do contexto que aconteceu, e a maior parte é sobre Paulo. E agora vamos ao livro de Atos.
E pegaremos algumas histórias sobre como os primeiros... não quero chamá-los de apóstolos, pois não eram todos apóstolos. Como os primeiros discípulos de Cristo, embaixadores de Cristo, como estavam vivendo, como estavam continuando o trabalho de Jesus aqui na Terra. Se for ao livro de Atos, capítulo 10... Capítulo 10 é um dos meus capítulos favoritos no livro de Atos, onde lê sobre Cornélio, como ele chamou Pedro. E é também uma coisa especial, pois é a primeira vez que vão os não-judeus aos gentios. E por isso que é tão importante para Lucas colocá-lo no livro de Atos para nos dar essa história. No capítulo 10, você lê que havia um homem chamado Cornélio. E um anjo falou a Cornélio e disse, mande alguns homens a Pedro. E ele enviou, e eles foram à casa de Simão. Pedro estava orando e teve uma visão. E Deus falou com ele e abriu os céus e disse, Pedro, desça e siga aqueles que enviei até a casa de Cornélio. Pedro desceu, então estava na casa de Cornélio uma pessoa que não conhecia, que não tinha encontrado antes. E ele estava lá. E foi levado pelo Espírito Santo, e Pedro falou, e o Espírito Santo desceu sobre todos que escutavam. E ele disse, ok, vamos batizar todos na água, e foram batizados. Essa foi uma experiência de Pedro no livro de Atos, capítulo 10. Minha pergunta é, Jesus é o mesmo ontem, hoje e sempre? Ele é. O Espírito Santo é o mesmo ontem, hoje e sempre? Sim. E se somos todos discípulos, então o que Pedro experimentou naquela hora, nós temos o mesmo Espírito dentro de nós. Podemos experimentar isso hoje? Sim. Não exatamente aquilo, pois havia uma mensagem lá, mas podemos experimentar o mesmo hoje. Podemos ter uma visão, anjos falando, o Espírito Santo nos guiando, pessoas sendo salvas, batizadas nas águas, e com o Espírito Santo podemos experimentar como Pedro. E não só no culto de domingo, na igreja, esta era a vida diária de Pedro. E podemos ver um pouco da vida de Pedro, como Deus trabalhava através dele. Quero contar um testemunho onde você pode ver o mesmo acontecendo. Foi há alguns anos atrás, quando comecei a tirar os meus óculos de religião. Não é sobre sentar na igreja na manhã de domingo e fazer coisas de igreja. Você pode fazer essas coisas, mas é sobre viver como discípulo de Jesus na segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, sabendo que somos em Cristo e o que Ele nos ordenou fazer. Quando comecei a ver isso, experimentei coisas como em Atos. E uma experiência foi há alguns anos. Estava acampando com a minha família no fim de semana e Deus age na vida diária também quando você está acampando. Então tive um sonho numa noite. No sonho, eu estava pescando e cada vez que a linha tocava a água, eu pegava um peixe. E estava com o peixe nas mãos, pensando, que peixe engraçado, pois não parecia com um peixe que eu conhecia antes. Tinha formas e cores engraçadas. Alguém veio a mim no sonho e perguntei, o que é isso? E ele me explicou o que era. Não me lembro o que ele disse. Abaixei o peixe, joguei a linha de novo e peguei um novo peixe, diferente e incomum. Peguei 5 peixes. Quando pesquei o quinto, estava pensando, que peixe engraçado, mas então me lembrei que já havia pego aquele antes. E vi que não era porque o peixe era engraçado, mas porque nunca o havia visto antes. Quando eu acordei, sabia que era um sonho de Deus. Estava muito certo disso. E Deus falou imediatamente que queria me levar a pessoas de outros países e culturas que viviam na Dinamarca. E foi o que experimentei naquele sonho.
outros países e culturas que viviam na Dinamarca. Depois de ter sonhado, me vesti e saí para fora para orar. Ó Deus, obrigado pelo sonho de que o Senhor vai me levar a outras pessoas de nações e culturas diferentes na Dinamarca e você me enviará para fora. Estava orando isso. Então ouvi um bip de um e-mail no celular. E abri o e-mail e era de um jovem rapaz do Paquistão que vive em Copenhague, capital da Dinamarca. Torben, pode vir e orar por mim? Normalmente não pulo no carro e vou para Copenhague. É de 3 a 4 horas de onde estamos e tenho que passar sobre uma ponte que custa muito dinheiro para atravessar. Não vou lá só para orar por alguém que não conheço. Mas Deus tinha me dado sonho e por causa disso eu disse, sim, eu irei. Eu sabia que tinha que ir a ele, como quando Pedro teve a visão. Eles vieram e Pedro seguiu. Eu tive um sonho e em vez de ele vir até mim, ele me mandou um e-mail, porque vivemos em épocas diferentes. Temos e-mail, aviões, câmeras de vídeo, temos muitas coisas que eles não tinham. Mas o Espírito é o mesmo. Então eu tinha esse e-mail e respondi, eu irei. E outra coisa aconteceu. Eu e minha esposa estávamos vivendo em fé. Não temos um grande salário. Estamos vivendo a vida diária. Jesus tem que nos enviar dinheiro. Pessoas têm que nos ajudar de alguma forma ou fazer algo, porque este é o jeito que vivemos. Não falamos muito sobre isso, pois queremos que Deus mostre que isso é Ele quem está trabalhando. E por causa do que experimentamos naquele dia, eu ia na sexta a Copenhague, mas segunda de manhã eu não tinha nenhum dinheiro. Eu tinha uma conta que precisava ser paga naquela segunda, de $400. E eu não tinha nenhum dinheiro. Não tinha dinheiro para gasolina, para ir lá, nem para atravessar a ponte. O que você faz então? Você ora. Então eu estava orando. Deus, obrigado pelo sonho. A Copenhague na sexta será bom, Deus. Eu estava muito empolgado pelo sonho de que Deus queria me enviar lá. Mas eu disse, Deus, não tenho dinheiro. E ainda tenho a conta de $400 para pagar. Eu preciso do dinheiro agora, Deus. Enquanto eu estava orando isso, um homem veio com um cachorro na minha frente. E eu queria estar sozinho. Ali, vai embora. Mas ele estava andando na mesma velocidade que eu. E pensei bem, devo parar? Ir mais devagar? Ou rápido para que possa passá-lo? Porque queria ficar sozinho ali, mas de repente veio um pensamento a mim, vá por aqui. Então naquela estradinha para uma rodovia, e quando cheguei lá eu estava andando por uns 10 metros, então parei e olhei em volta e pensei, nunca estive aqui antes. Por que andei até aqui? Agora, o homem com o cachorro já passou e eu poderia voltar. Mas quando comecei a voltar, fiquei desse jeito. Não, Deus, você queria que eu andasse para cá, não é, Deus? Sim. Deus quer que eu ande nesta estrada agora. Então eu estava andando, Deus, porque eu estava andando por aqui. Nunca estive aqui antes, nunca andei por aqui. Enquanto eu dizia isso, de repente um carro veio na estrada e parou bem na minha frente. Um homem abriu a janela e disse, Torben, vem aqui. E eu disse, oi. Era um cristão de outra igreja. Não o conheço muito, mas dizemos oi, um para o outro, como normalmente fazemos quando encontramos cristãos de outras igrejas. Fui e disse, oi, tudo bem? Tudo, e você? Sim, estou bem. Tive um sonho. Vou a Copenhague na sexta e comecei a lhe contar o sonho, pois estava muito feliz sobre isso. Ele estava sentado no carro e disse, pare, Torben. Você tem algum dinheiro? E eu estava pensando, ok,
pergunta interessante e disse a ele que Deus proveria. E continuei contando o sonho e ele disse, pare, Torben, eu senti que deveria lhe dar $400. Ok, se você quiser. Sim, vou parar o carro e você pegará o dinheiro. E ele estacionou, veio até mim. Eu estava muito surpreso, fui até ele e me deu o primeiro $100 e disse, aqui está o primeiro dinheiro. Eu disse, obrigado a ele que Deus tinha acabado de usá-lo e disse, na verdade tem uma conta de $400 para ser paga hoje. Eu andava por aqui falando, Deus, preciso do dinheiro hoje. Então um homem com um cachorro apareceu na minha frente e vim por este caminho e disse, Deus, por que vim andando para cá? Aí você para e posso pagar a conta. E ele olhou para mim e para os $100 em minha mão e disse, pegue o dinheiro e me dê a conta. Onde você mora? Lhe contei e ele me disse, em 4 horas estarei em sua casa, você me dará conta e vou pagá-la. E pulou no carro e foi embora. Então eu estava sozinho naquela estrada com $100 na mão e a conta se foi. Sem homem, sem cachorro, sem homem no carro, sozinho, eu e Deus com $100 na mão. E eu estava tipo, e fui para casa e contei a minha esposa e simplesmente fez isso. E lhe contei toda a história. É incrível como quando vivemos lá fora, dizemos as mesmas coisas que Jesus disse. Deus está provendo para cada colheita. Tem feito coisas, tem usado pessoas para fazer. É claro, mas Deus está provendo. Mas $100 não é o suficiente para ir e voltar de Copenhague. Eu quase poderia ir lá, mas o que aconteceu é que ele apareceu 3 horas depois e disse, você tem a conta? Sim, está aqui. E ele me deu mais $400 e se foi. Então a conta estava paga e eu estava com $500 em minha mão, mais que o suficiente para ir e voltar de Copenhague. Então na sexta eu estava indo para lá. E Deus me falou de Romanos, capítulo 1:11, onde Paulo diz, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual para nos encorajarmos mutuamente pela fé. E eu experimentei Deus falando isso para mim. Foi com um amigo em um pequeno apartamento, onde o rapaz de 23 anos do Paquistão me aguardava junto com sua mãe e seu irmão. E nos sentamos e comemos alguma coisa e depois eu perguntei à sua mãe, você é cristã? Ela disse sim. Mas cristão pode significar muito. Você é católico? É batista? Você é salvo? É batizado como Espírito Santo? Qual a sua religião? Então perguntei a ela, e sobre o Espírito Santo? Você fala em línguas? E ela me olhou e disse, não, mas é por isso que você está aqui. E eu pensei, uau, eu não sabia disso, ou porque estava lá. Romanos 1:11, anseio vê-los a fim de compartilhar com vocês algum dom espiritual. De alguma forma, Deus estava lidando com eles e viram que precisam de algo. Então Deus enviou para Torben e o Espírito Santo me deu o sonho e me enviou lá como Pedro e Cornélio. De repente, ela disse, agora precisamos ir ao apartamento vizinho onde minha filha mora. Então fomos ao outro apartamento e estávamos numa sala de estar de uns 20 a 30 metros quadrados. E eu estava lá olhando em volta para todas aquelas pessoas. Havia umas 20 pessoas reunidas do Paquistão. Uma estava tocando bateria. Muitos eram religiosos quando vieram ao cristianismo. Havia 7 ex-muçulmanos. E para ser honesto, acho que nenhum havia nascido de novo. Talvez alguns deles. E eu estava ali em pé olhando para todas aquelas pessoas. Eu estava quase atrás da porta, pois não havia espaço suficiente para nós. E pensei, uau, que peixe engraçado. Uou. 2 semanas atrás, do outro lado da Dinamarca, Deus me deu um sonho. E 2 semanas depois, eu estava com 20 pessoas que nunca conheci antes. Quase igual a Pedro em Atos 10. E Deus veio, o Espírito Santo veio. Um cara por quem orei caiu e quando acordou disse que tinha um tumor ou alguma coisa no lado que desapareceu. E ele viu uma nuvem descer do céu e tocá-lo quando orei por ele. Uma mulher possessa estava caindo para fora da porta. Podia ver o demônio em seu rosto.
Então ela saiu e a deixou. Você podia ver no rosto dela que ela estava livre. E ela me disse que quando orei, ela viu alguns olhos saindo de seu estômago e olharem para ela 2 olhos. Ela ouviu ao longe, sai em nome de Jesus, e desapareceram. Muitos foram batizados em águas e no Espírito Santo aquela noite. Da primeira vez, batizamos 5 pessoas. Da outra vez estávamos lá, mas pessoas foram salvas e batizadas com o Espírito Santo. Um homem, quando foi batizado com o Espírito Santo, não era eu que orava por ele. Pois como fizemos foi para uma sala, levei uma pessoa e um discípulo e eu disse: veja, abra os olhos e veja como eu faço. Vou orar para o Espírito Santo vir sobre ele. Será batizado e falará em línguas. Está pronto? Então orei e as pessoas foram batizadas com o Espírito Santo. E falou em línguas e disse: agora você viu, pegue a próxima pessoa, coloque as mãos sobre ela e agora faça o mesmo. E essa pessoa foi batizada por ele ter orado. Essa é a forma como discipulamos. De repente, ouvimos um barulho na outra sala. Fomos para lá e oramos por mais uma pessoa. Essa nova pessoa que eu tinha comigo quando batizei com o Espírito Santo. E foi tão incrível, porque ele estava apontando e falando em línguas e fazendo isso. Perguntei o que estava acontecendo. Ele disse que quando oramos por ele, ele viu uma mão vir e escrever na parede. E quando ele estava lendo o que a mão escreveu, ele falava em línguas. Amo isso. Naquela noite batizamos mais de 4 ou 5 pessoas e tivemos uma festa à meia-noite. Estávamos lá pulando e adorando a Deus com todos. Foi o que experimentei. Eu e meu amigo que me escreveu naquela época. Esta é minha família agora, minha família, paquistanesa em Copenhague. Eles têm sua comunidade e têm uma igreja. Ele está pregando e tem viajado a outros países, ao Paquistão e também encontros na Dinamarca. Está sendo convidado agora. Ele tem o DNA desde o início. Ele está orando por pessoas e pessoas sendo curadas e salvas através dele. Minha história quase se parece com Atos capítulo 10. Qual a diferença? É claro, isso está na Bíblia, e é a palavra de Deus. Aconteceu há 2000 anos em Israel e há alguns anos na Dinamarca. Me refiro ao oeste. Qual a diferença? A diferença é que recebi um e-mail e fui de carro. Cornélio não mandou e-mail para Pedro ou escreveu no Facebook, nem o chamou, e Pedro não pegou seu carro para ir até Cornélio, porque não havia carros, nem e-mail, ou Facebook e tudo aquilo. Havia o Espírito Santo, que não tem mudado. Podemos experimentar o mesmo que lemos no capítulo 10. Se voltarmos 2 capítulos, lemos sobre Filipe. Geralmente, quando lemos sobre Filipe, dizemos: oh, Filipe, o evangelista. Quando conto isso, vou indo para isso também. Muitos dizem: oh, Torben, o evangelista. Sou um discípulo de Jesus e por causa disso eu conto essas histórias. Ok, a Bíblia diz o evangelista Filipe, mas ele não foi escolhido para sair e pregar o evangelho. Ele foi um homem cheio do Espírito Santo, escolhido para ajudar com coisas práticas nas mesas, como lemos no livro de Atos. E por causa da perseguição, ele teve que deixar seu trabalho nas mesas. E foi para Samaria, e lá ele viu o Espírito Santo. Deus estava trabalhando e muitas coisas aconteceram. Eu quero dizer que o Espírito Santo não falou para Filipe ir a Samaria. Não, foi a situação ao seu redor, foi a perseguição que o fez ir lá. Temos muitas pessoas na igreja que estão esperando ser levadas pelo Espírito, mas Jesus disse uma vez: vai e faça. Quando você se levanta, use seus pés e siga a palavra de Deus. Você será levado pelo Espírito, como Filipe, que foi a Samaria por causa da perseguição. E o que aconteceu ao seu redor. Mas quando ele foi lá, viu coisas incríveis. Viu muitas pessoas serem salvas e curadas e tudo. Ele experimentou isso enquanto estava lá em ação. Experimentou também
como o Espírito Santo o guiou. Um dia o Espírito disse a ele para ir a um lugar deserto. E quando ele foi lá, não havia muitas pessoas. Então veio uma carruagem com um eunuco. Deus falou com ele e ele correu e ouviu o eunuco falando e lendo o livro de Isaías. De repente, ele subiu na carruagem e compartilhou o evangelho com ele e ele foi salvo e batizado. Você lê que este foi Felipe. E nós? Podemos experimentar isso em nossa vida diária? Sim. Por quê? Porque Jesus é o mesmo hoje e sempre. Nós podemos ser guiados pelo Espírito. Você não precisa ser evangelista como Felipe, não precisa ser quem trabalha nas mesas, só precisa ser um discípulo, como você e eu. Eu experimentei há uns 2 anos atrás, quando tirei meus óculos. Um dia estava andando na cidade e orava sobre toda a parte de ser guiado pelo Espírito. Porque eu vi que realmente não entendemos isso na igreja hoje. Então eu dizia, Deus, nós realmente não entendemos tudo sobre ser guiados pelo Espírito. Você quer muito mais e estar em ação, precisamos sair. E eu estava andando e orando em línguas sobre isso e estava com um pouco de pressa, porque precisava comprar comida e voltar para casa para fazer o jantar. Então quando eu estava andando, de repente Deus me falou, pare, volte. O quê? Então virei e havia um homem com um cachorro. Devo ir até ele ou não? Mas ele estava de costas para mim e eu não quis chegar por trás, então eu estava assim. Ao redor, olhando uma vitrine e me virei para ver seu rosto e ele tinha ido embora. Onde ele está? E eu fiquei lá olhando para a vitrine da loja. Eu estava no meu caminho para casa e Deus disse, pare, volte. E eu voltei e estava parado ali e o homem se foi. E fiquei olhando a loja e falei, Deus, você não disse pare e volte? Tudo pareceu tão louco porque a loja que eu estava olhando era um salão. Parecia um salão de cabelos, mas eu não uso mais isso, eu não tenho cabelo, então não costumo entrar num lugar desse. Mas eu estava lá em frente da porta do cabeleireiro. Era tão maluco. Mas aí alguém atrás de mim disse, com licença, preciso entrar. E fui para o lado, pois estava bloqueando a porta. Quando me virei, vi um rapaz e fiquei muito feliz. Eu disse, pare, preciso falar com você, porque o seu braço assim embaixo da jaqueta. Preciso falar com você, sou cristão, creio em Deus e você. É interessante você me perguntar porque minha avó morreu há 3 anos, há 3 semanas e ela tinha uma Bíblia. Peguei a Bíblia quando ela morreu e tenho lido a Bíblia esta última semana, mas não entendo o que estou lendo. E disse, Deus, se você é real, me mostre que é real. Pensei, sim, ele mostrará o que há de errado com ele. Ele havia sangramento interno, mas eu sabia naquele momento que ele seria curado porque Deus me mandou lá. Orei e ele foi curado. E agora pode usar o braço. E tive uma boa conversa com ele sobre Deus. Pode ver isso? Aqui estava um rapaz que estava orando. Deus, se você é real, estou lendo a Bíblia e não estou entendendo e Deus me disse, vai lá. Como Felipe. Tudo que lemos na Bíblia é o mesmo hoje. Felipe não experimentou aquilo porque era evangelista. Eu não experimentei aquilo porque sou um evangelista. Experimentamos porque somos discípulos de Jesus Cristo. Somos embaixadores de Cristo, como você e eu. Todos que receberam Jesus. Não é difícil de entender, mas por causa da nossa mentalidade, nossos óculos, se torna difícil. Todos ainda pensam, sim, eu não posso e talvez, quem sabe. Então agora vamos ao meu versículo preferido na Bíblia. Capítulo 9. Você lê sobre Paulo se arrepender e ser salvo. E meu verso favorito, você lê no capítulo 9. E meu verso favorito, você lê no capítulo 9, versículo 10.
Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias e Deus o chamou numa visão. Ananias. Este é o meu versículo favorito no livro de Atos. Em Damasco havia um discípulo chamado Ananias e Deus o chamou. Eu gosto desse versículo. Em Damasco havia um homem, discípulo, depende da versão, chamado Ananias. E a ele Deus falou. Deus falou para ele ir até Paulo. Ele mandou buscar Paulo, que estava cego, não via há 3 dias. Paulo foi até a casa de Ananias. Ananias impôs as mãos e Paulo pôde ver de novo. Ele levou Paulo a Cristo. Batizou Paulo na água, impôs as mãos nele e ele foi cheio do Espírito Santo. Isso foi o que Ananias experimentou naquele dia. Por que lemos sobre Ananias aqui? Nós lemos sobre ele porque Atos é uma carta para Teófilo sobre Paulo. E conforme lemos sobre Paulo, percebemos que Atos é como um diário de Paulo. Diário de Paulo. Você tem uma ideia da vida de Paulo. E por ler sobre Paulo, você lê sobre Ananias. Porque ele foi uma parte da salvação de Paulo. E porque lemos sobre Paulo, sabemos que há um discípulo chamado Ananias. Quem é Ananias? Não sabemos. Nós não sabemos. Não sabemos nada sobre Ananias. Mas a Bíblia diz que havia um discípulo chamado Ananias. E eu gosto dessa tradução. Havia um discípulo chamado Ananias. Gosto dela porque ele não era um profeta chamado Ananias, nem um evangelista, nem um pastor chamado Ananias. Era um discípulo, como você e eu. Este discípulo era um discípulo de Cristo. Ele era um embaixador de Cristo, que experimentou coisas tremendas. E naquele dia em sua vida ele teve uma visão. Ele foi guiado pelo Espírito. Ele ouviu Deus falar. Ele curou o doente. Ele levou alguém à salvação. Ele batizou alguém em água. E ele batizou alguém com o Espírito Santo. Isso foi o que Ananias experimentou naquele dia. E o que aconteceu naquele dia? Temos uma pequena ideia do diário de Ananias. Uma pequena parcela de um dia do diário de Ananias. E agora você precisa escutar. Você acha que as coisas que Ananias experimentou naquele dia foi a única coisa que ele experimentou em sua vida inteira? Não. Você acha que ele teve outras experiências parecidas com essa? Sim. Você acha que ele teve muitas experiências como essa? Sim. Mas não lemos sobre isso porque Atos não é um livro sobre os primeiros discípulos ou sobre os primeiros apóstolos. É uma carta onde vemos parte da vida dos cristãos, como eles viviam. Eu creio que assim como você tem o livro de Atos e lê sobre Pedro e Paulo, você pode escrever um livro inteiro dos Atos de Bartolomeu, de Filipe ou sobre André. Acredito que você pode escrever um livro inteiro sobre a vida de Ananias. Quem é Ananias? Não sabemos.
Ele era um discípulo, como você e eu. Talvez ele foi um dos 3.000 que foram salvos em Pentecoste. Ou um dos 5.000 que foram salvos depois. Não sabemos. Mas acredito que você pode escrever um livro inteiro de Atos sobre Ananias. Acredito que você pode escrever um livro inteiro de Atos dos primeiros 3.000 que foram salvos em Pentecoste. Acredito que você pode escrever um livro inteiro de Atos dos outros 5.000 que foram salvos, sem contar as mulheres e seus filhos. Porque não é sobre os apóstolos, não é sobre ministério, é sobre o Espírito Santo dentro de você e de mim. Somos discípulos de Jesus Cristo, somos seus embaixadores aqui na terra. Ele nos enviou, ele é o nosso mestre, é o nosso professor, somos seus discípulos e um dia seremos como ele quando seguirmos. Somos pequenos cristos aqui na terra. Fomos chamados para fazer o mesmo que ele fez, somos seu corpo. Cada um de nós pode experimentar o que Jesus fez. Podemos ter uma visão, podemos curar o doente como Jesus, Paulo e Ananias. Você pode fazer isso, você pode ser guiado pelo Espírito, pode levar pessoas à salvação, pode ouvir Deus falar, pode batizar pessoas na água, pode batizar pessoas com o Espírito Santo, porque não é sobre quem você é o apóstolo ou o profeta, é sobre ser discípulo de Jesus. Mas nossa mentalidade está destruída. Se olharmos para a igreja hoje, há poucos que têm uma vida que se parece com o que lemos em Atos. E essas poucas pessoas, uau, nós a colocamos acima, uau, ele é incrível, acho que ele tem um grande dom. Oh, Deus te deu o dom da cura. Oh, ele tem o dom da profecia. O Espírito Santo te guia. E cada vez que alguém diz algo incrível que experimentou com o Espírito Santo, ou colocamos em algum lugar alto, uau, ele tem alguma coisa, é tão maluco. Entende? É muito louco. Aqui eles estão com o mesmo Espírito Santo que levantou Jesus dos mortos. Eles são tanto parte do corpo como os outros. Eles podem fazer as mesmas coisas que estão fazendo se começarem a andar em fé e praticar a palavra de Deus. Imediatamente que alguém faz, ele tem algo especial. Todos têm algo especial. Quero dizer que o livro de Atos, você pode chamá-lo de Diário de Paulo. Muitos capítulos sobre a vida diária de Paulo. E naquele dia foi o Diário de Ananias. E contei um pouco das histórias do meu diário. Um dia, Deus falou, experimentei um sonho, o Espírito Santo me guiou, e depois estava em um apartamento com 20 pessoas do Paquistão que eu nunca vi antes. É parte do meu diário. Mas se ler o diário de Paulo, era tempo de dificuldade, com perseguição. Paulo foi apedrejado, açoitado, experimentou muita perseguição. Creio que muitos experimentaram aquilo. É parte da vida. Eu não experimentei tão duro quanto eles. Mas as pessoas são diferentes hoje. Mas quero dizer que também é difícil. Chorei muito, jejuei muito, orei muito. A vida é difícil. Passei por momentos onde eu queria morrer. Dizia, Jesus, me leve para casa, isso é difícil. Mas isso é parte da vida. E se eu escrevesse meu diário, ele se pareceria com o livro de Atos. Por quê? Porque Jesus é o mesmo. Não é porque sou apóstolo, evangelista ou tenho o dom de diferentes coisas. Não. É porque tirei meus óculos e entendi que só há uma coisa que Jesus quer que façamos, que é negar a nós mesmos, pegar nossa cruz e segui-lo. Ser seus discípulos. E Ele nos deu um só Espírito, que é o Espírito Santo. E todo dom está dentro deste único Espírito. Só há um Espírito. E quando você o tem por completo. E sobre o seu diário?
Como seu diário se parece? Seu diário parece com o livro de Atos? Se pegar sua vida, sentar e escrever alguns dias da sua vida e colocá-lo como se fosse o capítulo 29 de Atos, ele se pareceria de alguma forma igual? É claro que é diferente hoje. Você tem carro, iPhone, talvez pegue um avião para algum lugar ou um carro. Algumas coisas são diferentes, mas o espírito é o mesmo. Sua vida se parece com isso? Para ser honesto, para muitos, não. Para muitos cristãos, seu diário se parece com: fui para a igreja no domingo, sentei e ouvi uma boa mensagem. Falei com alguém depois e fui para casa e blá, blá, blá. E fiz outras coisas. Você pode ler que suas vidas se parecem com as dos primeiros discípulos? Se não, alguma coisa está errada. Quero explicar. Lembra-se das caixas que haviam aqui? A Igreja Católica, Luterana, Batista, Metodista e Pentecostal. Demos às igrejas caixas diferentes. Se você está numa caixa e se comparar com as pessoas ao seu redor, parecerá normal. E o que está fazendo, pois todos estão fazendo a mesma coisa. Se está em outra caixa, se comparar com pessoas ao seu redor, de novo irá parecer todos iguais, pois todos estão na mesma caixa, fazendo a mesma coisa. Mas não podemos ser como cegos guiando os cegos. Não devemos nos comparar ao que estamos fazendo agora. Devemos nos comparar com a palavra de Deus, através de Lucas e Atos, que nos deu um livro incrível, onde nós podemos provar para qual vida Deus tem nos chamado todos nós. Talvez você não esteja viajando tanto quanto Paulo, talvez não viaje tanto quanto eu, pois viajo muito. Talvez você seja dona de casa com seus filhos, talvez esteja estudando, ou fazendo outras coisas. Mas e Ananias? Acredito que ele tinha um emprego, que tinha filhos, que tinha esposa. Ele não era como Paulo, sem esposa, que viajava e fazia todas as coisas que Paulo fez. Não importa. Para ser sincero, ele tinha uma vida normal, que não o impediu de ser um discípulo e um embaixador de Cristo. Não impediu. Por quê? Porque você não precisa ir à China para ser missionário. Não precisa ir à África, não precisa vender tudo e viajar ao redor do mundo para experimentar a vida diária com o Espírito Santo. Não, você é corpo, você pode fazer. Você não precisa de grande educação, só precisa saber quem você é em Cristo. Você é como Ananias. Experimente. Fique na expectativa de Deus te dar visões, de ser guiado pelo Espírito, de ouvir Deus falar. Jogue fora a TV, ore, jejua, faça o que seja necessário, fique em silêncio e espere Deus falar, faça o que seja preciso, pois esta é a vida normal. Expecte curar pessoas. Ananias não tinha o dom de curar, só porque impôs a mão em Paulo. Não. Expecte levar as pessoas a Cristo, a salvação. Deve ser vida normal diária. Expecte batizar pessoas em águas e as batizar no Espírito Santo. Expecte isso na vida diária. Eu amo que em Damasco havia um discípulo chamado Ananias. Pois posso dizer que nos Estados Unidos havia uma mulher chamada Nancy. E um dia Deus falou com ela. Na Austrália havia um cara chamado Jade. Um dia Deus falou com ele. Eu não sei onde você está agora, mas quero dizer que você é chamado para ser discípulo, como eu, como todo mundo.
Jesus nos chamou para sair e fazer discípulos, para treiná-los. Isso é o que quero fazer. Quero focar nisso nos próximos vídeos. Focar em como treinar, como fazer discípulos. Porque se você for treinado ou só obedecer à palavra de Deus, irá experimentar uma vida como no livro de Atos. Eu encorajo a não parar até experimentar isso. Escreva um diário sobre a sua vida. Sua vida se parece de alguma forma com o livro de Atos? Quando andarmos assim, veremos que ser um discípulo, um cristão, é muito mais do que simplesmente ir à igreja no domingo de manhã por 2, 3 horas ou a um encontro numa noite de quarta. A maioria dos cristãos vai à igreja domingo de manhã e ao encontro na noite de quarta. Isso é o que fazem. Se eu perguntar a eles, Deus fala com você? Você cura pessoas, leva pessoas a Cristo, as batiza em água, as batiza no Espírito Santo? Para a maioria dos cristãos hoje responderiam, não, eu só vou à igreja. Mas esta não é a vida normal cristã. Mas estamos diante de uma reforma, onde o foco é nos levar a uma vida normal cristã e fazer discípulos. Lembre-se, este é o nosso maior chamado. O maior chamado não é ser profeta, evangelista, pastor, professor, etc. Somos todos ministros, somos todos chamados. O maior chamado é ser um discípulo de Jesus Cristo. Se alguém está em Cristo, é nova criatura, enviado aqui à Terra como um embaixador de Cristo. Este é o nosso chamado. Quero continuar na próxima vez lendo o livro de Atos para mexer com você. Lembre-se, Filipe foi guiado pelo Espírito quando estava em Samaria. Mas ele não chegou a Samaria levado pelo Espírito. Ele foi levado pelas circunstâncias ao redor dele. Normalmente penso que o problema na igreja é que muitos estão parados esperando por uma liderança, por uma palavra de Deus. Mas Deus já nos deu uma palavra, esta palavra. E Jesus em Lucas 10 disse, vai e cure os doentes. Pregue o evangelho. Se você sair e impor as mãos no doente, verá pessoas sendo curadas. Se agir na palavra de Deus, você os verá curados. E quando age, quando está lá e espera Deus te guiar, você irá experimentar como Ele te guia. Como Felipe experimentou, como Deus o guiou. Quero terminar esse vídeo com uma canção. Deixe-me pegar um livro aqui. Uma canção de minha esposa. Minha esposa e eu estávamos numa viagem há alguns anos atrás e escrevi alguns livros sobre o que aconteceu lá. Um deles é Cristão, Discípulo ou Escravo? Através dessa viagem, pode ler em meu site ou comprar no Amazon. Uma das coisas que mudamos foi o que é ser um discípulo, o que é seguir Cristo e o que fazemos. Minha esposa é muito diferente de mim. É um tipo diferente de pessoa, mas estamos servindo a Deus junto. Ela tem sua música e também ora para as pessoas serem curadas. Mas servimos a Deus juntos e nosso foco não somos, queremos ser apóstolos, queremos ser profetas, queremos ser evangelistas. Não. Eu uso o termo evangelista porque as pessoas me chamam assim. Mas nosso foco é ser discípulo de Jesus. Este é o único foco. Como é ser um discípulo de Jesus vivendo hoje? Minha esposa escreveu uma canção sobre seguir Jesus. E escute essa canção. E estarei ansioso para estarmos juntos da próxima vez e vermos o que Deus irá fazer. Como pode ver, vamos continuar construindo sobre essa base. E acredito que Deus fará coisas poderosas em nossas vidas. Que Deus o abençoe. Escute a letra da canção da minha esposa. Seu nome é Lenny. Ouça a palavra. Deixe o Espírito tocá-lo e
pensar o que está vivendo. Está preparado para pegar a sua cruz, para seguir Jesus, para ser seu discípulo? Quer essa vida? Deus abençoe. Tchau.